aqui sobre um conceito de desenho que é muito importante, que acho que quando você começar a trabalhar isso melhor, eu acredito que você vai dar um boost gigantesco, vai ajudar muito, que é usar o braço todo para desenhar e você entender a relação de angulações, arcos e giros do seu movimento e o quanto isso dá diferença na hora de você desenhar. Hoje eu tô com a minha cara aqui no Sketchcard, geralmente eu não apareço, porque eu preciso mostrar o meu braço todo, preciso entender. Então, quando a gente segura um lápis, uma caneta, uma lapiseira, primeiro que você tem um jeito de segurar no seu material aqui, né? Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, confere na descrição, como você segura no lápis para desenhar. Além disso, você tem esses arcos de manuseio. Então, você tem aqui a questão do movimento do dedo, em que você tem precisão, poucas angulações e mais força. Você tem o pulso, você pode usar o cotovelo, de maneira que você vai deixar o seu pulso e dedos, né, travado. Você pode deixar ele trabalhar com este arco aqui. E o braço todo mexendo dessa maneira, claro, interagindo tudo junto. Então certos movimentos, certas coisas que você pode fazer, é muito aquela consciência corporal de trava aqui e você vai mexer desta maneira. Trava aqui e o dedo. Você pode trabalhar de diversas maneiras e, claro, só o dedo, para detalhes menores. Muitos iniciantes, quando estão começando a mexer, né, tentam desenhar da maneira como escrevem, ou seja, é mais pulso e principalmente dedo, e fica lá cutucando a folha assim. Então isso gera uma outra tendência de muita gente ser tímido e começar desenhando figuras pequenininhas assim, porque isso também é uma coisa da escrita, né? Dificilmente a gente vai escrever um texto corrido com letras desse tamanho, ou assim, é sempre um tamanho meio padrão daquelas linhas de caderno. Isso é um vício, uma tendência de atribuir o manuseio da escrita para o desenho, né? Então, se você tem esse problema, saiba que é normal. Eu vou dar alguns exemplos de algumas coisas que você pode treinar para ganhar essa mobilidade e você vai ver o quanto isso vai ajudar nos seus desenhos. Preste atenção! Muito bem, então vamos lá agora mostrar um pouquinho. Existem alguns exercícios que você pode fazer para você treinar um pouco dessas movimentações, desses arcos específicos do seu braço, de maneira que você vai utilizar ele na hora que você estiver desenhando. Então, por exemplo, vamos começar do menor para o maior, né? Então, os movimentos dos dedos, né? Eu vou exemplificar aqui com alguns estudos de Nankin. Por exemplo, coisas que você vai fazer que são com o dedo, geralmente são... Essa caneta tá bem falhando, hein? Peguei outra aqui, que essa aqui estava falhando, né? Mas, por exemplo, coisas com o dedo, você tem certos treinos de traços, achura e pressão. Existe um exercício que consiste em você ficar fazendo pequenos traços de achura utilizando pressão. Veja que você tem aqui um pouquinho mais grosso e essa espontaneidade do fino. Se você vier aqui próximo da base e fizer uma outra achura menorzinha, com o intuito de dar uma engordada nesta primeira metade aqui, veja que você cria contraste, certo? Mais grosso, mais fino. Esse tipo de achura é muito utilizado por arte finalistas, né, em quadrinhos americanos, em comics no geral, e cria um efeito bem bacana. Então ele treina o quê? Sua precisão, sua pressão, detalhamento e, além da espontaneidade, você precisa também ter a precisão espontânea de você conseguir fazer duas achuras no mesmo ponto, com esse intuito de, primeiro, uma maior espontânea e também uma menor espontânea que crie esse contraste da maior para cá, certo? Então esse é um exercício, você pode encher uma barrinha inteira assim, tentando fazer isso. Nas primeiras você vai fazer, vai sair tipo tudo torto, tem que tomar cuidado para não começar a sair assim, né, ó. Tudo, né, tô exagerando aqui, né?
E principalmente você faz um traço e ele não cruzar assim, ó, não ficar uma ponta dupla que a gente fala, né? Você conseguir fazer e ele acompanhar aqui, de modo que ele cria essa diferençazinha aqui, né? Mais gordinho pra cá. Então também não ficar uma coisa assim, ó, parecendo, né, um traçado com régua. Isso é diferente isso disso. E tudo isso tem a ver com a pressão e o controle dos seus dedos, certo? Além disso, com os dedos também tem aquela coisa de você, por exemplo, você traça duas linhas assim. O intuito é você ir fazendo formas assim, tentando manter mais ou menos a mesma distância, padrão. Veja que é um controle assim. Tudo isso vai te dando mais técnica, né? Além de, claro, as achuras mais soltas, você fazer achuras cruzadas. Então aqui alguns exemplos de técnicas que você usa praticamente esta parte. Vamos falar agora um pouco mais do pulso, tá? Que você vai utilizar mais o pulso ou até o braço. Aí em Nanquim, eu falei aqui de traços mais espontâneos com pressão, mas também tem o exercício de você trabalhar com linhas paralelas. E são linhas paralelas, assim, a mão livre mesmo, tá? Sem régua. Qual é o intuito disso? Você conseguir manter uma distância mais ou menos semelhante. Ó, que acabei errando, aproximei demais. As linhas não ficarem muito tremidas, certo? E você ir fazendo traços assim. Então você marca uma barrinha e vai tentando completar. Depois o próximo você tenta aproximar mais. Aproximar mais. Não preciso nem dizer que quanto mais próximo, mais difícil o exercício fica, né? Veja que eu não estou mexendo os meus dedos. Ele está travado, mas sem ficar rígido. Simplesmente segurando a caneta firme. E o movimento vem de onde? Daqui, ó. E um pouquinho do meu cotovelo. Mas eu estou usando o braço todo. O que desenvolve com um exercício desse? Precisão, você, sem fazer uma pressão exagerada no seu dedo, sem fazer uma pressão exagerada no papel. E você vai começar a ganhar autoconfiança para você fazer linhas mais compridas assim. Sem sair aquela linha tremida ou aquela linha dura assim, ó, que fica meio desse jeito, parece um bastãozão. Você vai de forma contínua com o traço ao mesmo tempo que ele é preciso, firme, também espontâneo. Vamos agora falar um pouquinho dessa técnica com lápis, tá? Eu tenho aqui um 7B. Bom, precisão usando os dedos no lápis, todo mundo já sabe, né? Você consegue fazer partes mais demarcadas, tal. Existe o exercício da barrinha também, de você fazer um degradê, né? Não vou preencher essa barrinha toda, vai demorar muito. Mas vamos supor, você começa assim. Você vai diminuindo a pressão, mesmo trabalhando de forma bem contínua, veja, fazendo uma passagem quase até o branco. E aí você reforça aqui a parte mais escura para aumentar o contraste. Eu estou utilizando o meu pulso e um pouco do cotovelo. Repare também a maneira como eu estou segurando o lápis. Tudo isso influencia também para que eu tenha uma pegada de maior área, menos precisão e eu tenha um controle da pressão que eu estou fazendo. Certo? Isso aqui é um exemplo rápido. Se eu quiser fazer achuras grandes também, pintar grandes áreas, aí eu já vou usar o meu cotovelo como um todo, que não cabe na câmera aqui, mas veja aqui e aqui está praticamente travado. Eu estou usando esta parte do meu braço para trabalhar numa área maior. Vocês estão percebendo, né, uma relação de estática aqui, né, uma coisa até meio
vai, gangorra, vamos dizer assim, né? Quando eu quero uma coisa mais precisa, eu vou dar menos distância do meu ponto de movimento para o papel. Se eu quero mais área, menos pressão, eu vou afastar mais e jogar o meu movimento mais para trás no braço. Outra coisa que a gente também usa o braço todo para fazer: círculos, linhas paralelas e coisas desse tipo. Se eu tentar fazer um círculo, ó, só com o dedo aqui, ó, até saiu, mas sai a caca, ó. Até sai. Se for pequenininho, até sai. Se eu quiser fazer um círculo grande e eu for fazer só com o dedo, ó, percebam que eu não tenho noção do arco que eu tô criando. Olha que coisa horrível, ó. Certo? Então, quando eu quero fazer um círculo maior, pegando mais área, eu não vou usar o dedo, eu vou usar o braço todo. E aí a gente constrói um círculo. Aí você dá uma ajeitada nele. Mas veja que eu utilizei o braço como um todo, quase fazendo aqui uma manivela aqui, né? Vamos dizer assim. Se eu quiser fazer linhas paralelas, linhas retas à mão livre, se eu fizer usando esse arco do dedo, a tendência é ele fazer isso, ó. Do dedo não, do pulso, né? Do dedo então nem se fala, né? Por isso que a gente pega uma área maior, a gente usa o braço todo. E aí a gente vai e tenta assim puxar linhas maiores. Ou horizontal também, certo? Então, vamos montar uma caixinha aqui, ó. Traça linhas paralelas, linhas paralelas. Certo? Suponha que seja isso aqui uma caixinha de leite, né? Então veja, traços paralelos à mão livre eu não utilizo, não faço com o dedo e nem com o pulso, eu faço com o movimento do braço como um todo. Esse tipo de desenho assim que eu fiz, é uma circunferência, esse traço, é o que a gente chama de desenho à mão livre, ou seja, você não vai usar régua, você não vai usar compasso, você não vai ficar preocupado com uma coisa de precisão até técnica. Você vai realmente aproximar as formas, etc., e de maneira que o desenho fica visivelmente feito à mão. É uma coisa manual, ele não vai ser como um computador, assim. Até dá para você chegar num nível de hiperrealismo, assim, em que ele vai ficar totalmente preciso. Mas parte da graça, pelo menos na minha opinião, do desenho à mão livre, é justamente você conseguir enxergar que aquilo foi feito por uma pessoa. Ele não é um computador, uma máquina, você usa um instrumento para ele ficar todo preciso. Ele tem um pouco daquela coisa de cada artista, né? Então, às vezes um traço é levemente tortinho assim, é isso que mostra que foi feito na mão aquilo. Tentem reparar em alguns mangás aí, tem muito mangá hoje em dia que o cenário, essas coisas, é tudo uma retícula pronta, assim. O cara não desenhou aquilo. Você pega alguns mangás mais antigos, anos 80, anos 90, mesmo se for simples, você vê que o cara desenhou mesmo. Aí você observa bem esses detalhes das linhas, você vê que é uma coisinha meio tortinha, assim. A achura, você vê que é uma achura assim, de repente uma linha tá mais pra cá. Quando é assim, você sabe que o cara fez na mão aquilo. O cara fez no braço, ele não usou um artifício. Então, gente, esses foram alguns poucos exemplos de coisas que vocês podem fazer. Tem os exercícios das barrinhas de lápis graduado também, né? Que aí você faz um quadradinho mais fraco, aí outro mais forte, aí outro mais escurão, assim, total. Uma passagem, né? E vários outros exercícios simples que vão estimular você a mexer certas partes do seu braço. E você vai, digamos, se entendendo, ganhando uma consciência corporal para desenhar. Isso vai te ajudar bastante, certo? Então use o braço todo para desenhar, não desenhe somente com o dedo, né? Não fique só cutucando a folha, use o braço todo e vai dar uma diferença muito grande nos seus desenhos, beleza? Muito bem, então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, achou bacana, te ajudou, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. Se não estiver inscrito no canal, se inscreva. E se você tiver mais alguma dúvida, comentário ou sugestão, a ação de comentário está aí à disposição de vocês. E pode ver mais um vídeo aqui na série do Sketch Crass, certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto. Não sei posicionar esse bicho direito.